E se eu te dissesse que a EBD surgiu para enfrentar uma das maiores crises sociais do século XVIII e ainda continua sendo a resposta para os desafios do nosso tempo? E se a gente pensasse na escola dominical, não só como um lugar para aprender histórias da Bíblia, mas, sei lá, como uma resposta radical, quase uma rebelião contra uma das maiores crises sociais que uma nação já enfrentou. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material bem específico. É um trecho de um vídeo do YouTube que mergulha nas origens da Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD. E a proposta é ir além da imagem que talvez a gente tenha na cabeça. A fonte promete um contexto surpreendente e, olha, bem revolucionário para o nascimento dessa instituição. Exato. A nossa missão aqui é, então, desempacotar o que essa fonte revela. Não é só contar uma história, sabe? É entender as raízes sociais e até pedagógicas de um movimento que, como a gente vai ver, nasceu de uma necessidade, assim, desesperadora. A ideia é investigar por que algo que hoje parece tão tradicional foi, na sua época, uma ideia quase subversiva. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. A fonte joga a gente de cabeça na Inglaterra do século XVI. E assim, não é a Inglaterra dos palácios, né? O cenário que o vídeo pinta é de um verdadeiro colapso social. É um retrato bem pesado, na verdade. É um ponto de partida fundamental. A fonte usa a expressão "a sociedade estava desmoronando". Isso é muito mais do que só pobreza ou dificuldade. É a falência da estrutura social. Uhum. As pessoas estavam migrando do campo para as cidades por causa da Revolução Industrial, mas as cidades não tinham a menor condição de recebê-las. O que se formou foi um ambiente de caos, de miséria e de uma completa falta de perspectiva. E a fonte foca muito no impacto disso sobre as crianças. Ela traz um dado, assim, brutal. As crianças daquela época trabalhavam cerca de 12 horas por dia. Nossa! 12 horas! É difícil até processar o que isso significa na vida de uma criança de, sei lá, 7 ou 8 anos. E não era um trabalho leve, né? Eram minas de carvão, fábricas têxteis, ambientes perigosos, insalubres. A expectativa de vida era baixíssima. Exato. A fonte quer que a gente entenda que a infância, como conceito, simplesmente não existia para essa camada da população. A criança era vista como uma peça de engrenagem econômica, uma mão de obra barata e descartável. Exatamente. E para deixar isso bem claro, o vídeo usa uma frase que me marcou muito. Diz o seguinte: não havia escola, não havia infância e não havia futuro. Nossa, uma sentença de morte para uma geração inteira. Total. Não é só sobre não ter o que comer. É sobre não ter nem o direito de sonhar em ser alguma coisa. Essa frase é o diagnóstico completo da crise. Não havia escola significa que o ciclo de pobreza era uma prisão perpétua. Sem educação, não tem como sair dali. Uhum. Não havia infância, é a desumanização. E não havia futuro, é a consequência final. Uma sociedade que consome as próprias crianças não pode ter futuro. É nesse vácuo absoluto, nessa terra arrasada de esperança, que uma ideia completamente fora da caixa encontra um solo fértil para brotar. E é nesse cenário desolador que a fonte introduz a figura de Robert Hanks, que é descrito como um jornalista metodista. Ele olha para essa situação toda, para essas crianças sem nenhuma perspectiva, e tem uma ideia que o próprio vídeo classifica como impensável. E a palavra impensável aqui é perfeita, porque a ideia dele ataca a lógica da época de frente. Ele olhou para o único dia em que essas crianças não estavam sendo exploradas até a exaustão, o domingo. O único dia de descanso. Exato. E o que ele propõe? Usar esse dia, pegar o único tempo livre que essas crianças tinham e, em vez de deixá-las simplesmente descansarem ou ficarem nas ruas, oferecer educação. Quer dizer, a ideia era transformar o dia de descanso em um dia de oportunidade. É uma lógica bem contraintuitiva para a época. Totalmente. Porque a proposta podia ser vista como roubar o único descanso delas. Mas a visão dele, pelo que a fonte indica, era outra. Era sobre investir naquele tempo para que todos os outros dias da semana pudessem um dia ser diferentes. Uhum. Era dar a elas algo que a sociedade lhes negava. Uma ferramenta para construir um futuro. E o mais curioso é o que ele se propôs a ensinar.
A gente ouve escola dominical e pensa imediatamente em ensino bíblico, e só. Mas o projeto original era muito mais amplo. A fonte detalha a estrutura e ela é bem reveladora. É aqui que a gente vê a genialidade da abordagem, né? Não era um projeto puramente religioso. E essa é uma informação crucial que a fonte nos traz. Tinha uma dualidade muito clara e intencional no currículo. Sim. O vídeo descreve que pela manhã, das 10 ao meio-dia, o ensino era o que a gente chamaria de secular. As crianças aprendiam matemática, inglês, história, coisas práticas, sabe? Ferramentas para a vida. Alfabetização e matemática básica. Pensa no poder disso. Para uma criança que só conhecia o trabalho braçal, aprender a ler, escrever e fazer contas era como receber a chave de um novo mundo. Com certeza. Era a possibilidade de conseguir um emprego melhor, de não ser enganada, de entender um contrato. Era emancipação na sua forma mais pura. Exato. E aí, no período da tarde, da 1 às 5, o foco mudava. Aí sim entrava o ensino religioso e moral. Aulas sobre a Bíblia, sobre ética, sobre conduta, ou seja, era um dia inteiro dedicado a uma formação completa, ia da mente ao espírito. O que levanta uma pergunta interessante. Por que esse modelo híbrido? Por que não focar só na Bíblia, que seria o caminho mais óbvio para um movimento de fundo religioso? Boa pergunta. A resposta que a fonte sugere é que o Hanks tinha uma visão integral do ser humano. Ele entendeu que não adiantava muito falar de esperança espiritual para uma criança que estava presa num ciclo de miséria material sem nenhuma ferramenta para sair dele. Faz todo sentido. É como dizer, eu te ofereço consolo para a alma, mas também te dou ferramentas para as mãos e para a mente. Isso. Uma coisa fortaleceria a outra. O ensino de ética e valores daria uma bússola moral para navegar um mundo caótico, enquanto a alfabetização e a matemática dariam um mapa e o barco para de fato navegar. Perfeito. Era um projeto de dignidade, de devolver essas crianças à humanidade que o sistema industrial estava roubando delas. Dizer a elas, vocês não são apenas mão de obra, vocês são seres pensantes, com uma alma e merecem ter um futuro. Essa abordagem integral é o que tornava a ideia tão poderosa e, como a gente vai ver, tão ameaçadora. E esse é o ponto. A gente imagina que uma ideia dessas, educação de graça para crianças exploradas, seria recebida de braços abertos por todo mundo. Mas a fonte mostra que a realidade foi bem o oposto. E aqui a história dá uma virada bem dramática. Hanks foi duramente combatido. É um balde de água fria na narrativa, né? A fonte usa palavras bem fortes. Diz que ele foi criticado, humilhado e atacado. Exatamente. E a minha primeira reação ao ouvir isso foi: como assim? Quem, em sã consciência, seria contra educar crianças pobres e exploradas? Parece um absurdo completo. Olhando com os olhos de hoje, sem dúvida. Mas se a gente mergulha no contexto que a própria fonte nos deu, a hostilidade começa a fazer um sentido perverso. O Hanks, com a escolinha de domingo dele, estava mexendo em dois vesperos enormes da sociedade da época: a economia e a tradição religiosa. A economia eu consigo entender. Os donos de fábricas e minas dependiam daquela mão de obra infantil barata, dócil e principalmente ignorante. Exato. Uma criança que aprende a ler e a fazer contas começa a questionar, começa a ter ambição. De repente, ela pode não querer mais trabalhar 12 horas por dia por uma ninharia. Perfeito. Educar essas crianças era uma ameaça direta ao status quo econômico. Era plantar uma semente de insatisfação e de desejo por uma vida melhor. Para os industriais, o Hanks não era um benfeitor, era um agitador que estava estragando a mão de obra deles. Entendi. O projeto dele, mesmo que não fosse a intenção principal, tinha um potencial de revolução social imenso. Ok, a parte econômica faz sentido. Mas e a oposição religiosa? Isso é ainda mais estranho. O projeto não tinha um componente religioso forte. Tinha, mas aí entra a questão da tradição, sabe? Para muitos setores mais conservadores da igreja, o domingo era o dia do Senhor, um dia sagrado, destinado exclusivamente ao culto e ao descanso. A ideia de transformar o domingo num dia de aula... Mesmo com conteúdo bíblico. Exato. Mesmo com conteúdo bíblico, soava como uma profanação.
Era mundanizar o sagrado. Entendi. Então, para alguns, ele estava quebrando a santidade do domingo. Tironia. Ele estava usando o domingo para, na visão dele, praticar os valores cristãos de cuidar dos necessitados e era criticado por religiosos por causa disso. Precisamente, então ele foi atacado por dois flancos. Pelos capitalistas que viam nele uma ameaça aos lucros e pelos tradicionalistas religiosos que o viam como alguém que estava desrespeitando as tradições. Ele estava perturbando a ordem estabelecida em todas as frentes. Ser criticado, humilhado e atacado nesse cenário é quase uma consequência lógica da ousadia dele. Apesar de toda essa oposição, a fonte deixa claro que a semente que ele plantou floresceu de uma forma impressionante. O vídeo contrapõe toda essa hostilidade com uma afirmação muito forte sobre o legado dele. Diz que Hanks plantou a semente da maior revolução pedagógica da própria igreja. É uma declaração e tanto. Revolução pedagógica. A fonte está argumentando que a escola dominical não só sobreviveu às críticas, como mudou a forma como a própria igreja enxergava seu papel na sociedade. A igreja, através desse movimento, passou a se ver também como uma agente de educação formal e de transformação social, não apenas espiritual. Isso abriu portas para a criação de escolas, universidades e hospitais ligados a missões religiosas no mundo todo. E a fonte tenta conectar esse passado diretamente com o presente. O argumento do vídeo é que essa missão original, de usar a educação e a fé para combater crises sociais, continua viva. Sim. Tem um trecho em que o narrador se dirige aos professores de EBD de hoje, dizendo que a aula deles continua combatendo as crises do nosso tempo através da palavra de Deus. É uma tentativa de dar um propósito renovado a algo que pode ter se tornado rotina para muitos. Sim, é uma ponte interessante. A fonte está dizendo, olha, o que você faz hoje numa sala de aula confortável não é tão diferente do que o Robert Hanks fez em condições precárias. A crise mudou de cara, talvez não seja mais o trabalho infantil, mas a desestruturação familiar, a crise de valores, mas a ferramenta e a missão continuam as mesmas. É um chamado para a instituição se lembrar de suas raízes radicais. Exatamente. É uma bela forma de encerrar a história celebrando o legado. Mas a análise não termina aí. E é aqui que a fonte meio que nos puxa o tapete. Quando a gente acha que entendeu tudo, o vídeo lança uma última informação que muda completamente a perspectiva. A história de Robert Hanks, como nos foi contada, pode não ser o verdadeiro começo de tudo. Esse é o momento do plot twist, a reviravolta. E é uma reviravolta que questiona a própria natureza de como a gente conta história sobre grandes movimentos. É um gancho perfeito. O vídeo termina com uma promessa. Diz que, num próximo episódio, vai contar a história de uma jovem de 26 anos. E o ponto central é que essa jovem, movida pela fé, teria iniciado a primeira escola bíblica dominical do mundo, na sala da casa dela, antes mesmo de Robert Hanks. Peraí, isso muda tudo. Se essa informação for precisa, ela desconstrói completamente a narrativa que a gente acabou de analisar. Totalmente. O mito do grande herói fundador, do homem visionário que sozinho muda o curso da história, vai por água abaixo. Exato. Se uma mulher jovem de 26 anos começou isso antes, de forma mais discreta, na própria casa, o que isso nos diz sobre a origem real do movimento? Diz que as origens podem ter sido muito mais populares, mais orgânicas e, crucialmente, femininas. Sugere que a grande revolução pedagógica talvez não tenha começado com um jornalista influente e um plano estruturado, mas com um pequeno ato de coragem de uma mulher anônima numa sala de estar. Isso é muito poderoso. E a própria fonte, ao fazer isso, está sendo muito inteligente. Primeiro ela nos apresenta a história oficial, o herói consagrado, e depois ela mesma desconstrói nos dizendo a história é mais complexa do que isso. Nos força a perguntar quem é que ganha o crédito pelas grandes transformações. Sem dúvida. A existência dessa pioneira anônima, que a fonte promete revelar, nos mostra que a história muitas vezes é escrita por quem tem mais visibilidade ou poder para registrar os próprios feitos. Quantas primeiras escolas não existiram em salas de estar lideradas por mulheres e que nunca entraram para os livros de história?
A fonte, com esse gancho, abre uma caixa de Pandora fascinante sobre memória, gênero e poder. Então, depois de analisar tudo isso que a gente tira dessa fonte, fica claro que a escola dominical, na sua origem, foi algo muito maior do que a gente imagina. Nasceu como um projeto revolucionário, profundamente social e educacional. Foi uma resposta direta a uma sociedade em frangalhos. Sim, oferecia de alfabetização e matemática, a uma base moral para crianças que não tinham absolutamente nada. Era um projeto de resgate da dignidade humana. E, ao mesmo tempo, a história da sua origem é bem mais complexa. A narrativa padrão, centrada nesse único fundador, é posta em xeque pela própria fonte que a apresenta. A menção a essa jovem pioneira que antecedeu ao Robert Yankees nos lembra que a história raramente é tão simples ou linear quanto os heróis que a gente escolhe para representá-la. E isso nos deixa com um pensamento final, que emerge diretamente do que o material nos mostrou. Quantas vezes as origens de grandes movimentos sociais, educacionais ou culturais são simplificadas na figura de uma única pessoa, quase sempre um homem? E o que nós, como sociedade, perdemos quando as contribuições mais silenciosas, mais locais e muitas vezes anteriores, especialmente as de figuras que não se encaixam no molde do herói tradicional, como uma jovem mulher atuando em sua comunidade, são esquecidas